Olá, amiguinhos. O Jacó falando. Vamos dar uma conversadinha sobre contratos futuros, sobre bolsa de valores, sobre parte psicológica. E vamos enumerar da seguinte forma: empresa, horários, disciplina, técnicas, perfil, setup, alavancagem, planejamento, consistência e psicológico. Vai ser um pouquinho longo, mas aos pouquinhos as coisas ficarão concatenadas e ao final do áudio dá para ter uma visão um pouquinho mais ampla daquilo que pelo menos eu vejo do mercado, não necessariamente reflita a verdade, até porque nós não somos os donos da verdade. Nós temos o que eu costumo chamar de perspectiva isométrica, onde duas pessoas podem teimar que um número é um 6 e na outra ponta a pessoa teimar que é um 9. Ambos estão certos. Isso é uma perspectiva isométrica. Dentro da perspectiva isométrica, nós temos uma paralaxe muitas vezes. Como, por exemplo, tu olhar um relógio enviesado, vai aparentar, por exemplo, que faltam 2 minutos para o meio-dia. Quando se tu olhar exatamente na frente do relógio, tu pode ver que poderia ser meio-dia. Isso é uma paralaxe. Então, às vezes, é por isso que não há o certo. E isso a gente vai ver em técnicas. A técnica é aquela que se adequa ao teu perfil, à tua realidade, ao teu mercado. Então, dando início à empresa. A gente vive numa sociedade que não faz parte da cultura dela o mercado financeiro. Como tal, é muito mais difícil que nós possamos nos abrir com os nossos parentes, com a nossa família, com os nossos amigos, que, por exemplo, vamos adentrar a um novo mercado completamente desconhecido, a Bolsa de Valores. Eu costumo fazer uma analogia em relação a pessoas que, do nosso dia a dia, a gente conhece, pessoas que puseram R$500.000, R$800.000, ou até muito mais do que isso, num posto de gasolina, e não sabia fazer o gerenciamento, onde entra muito dinheiro, e lembram ainda da época dos cheques sem fundo? Onde entrava muito dinheiro, ainda tinha o calote dos cheques e 3 dias depois tinha que pagar o combustível. Agora está um pouquinho mais flexível o pagamento do combustível, mas ainda assim a administradora do cartão te paga muito tempo depois. Administrar um posto de gasolina não é fácil. A pessoa quebra R$500.000 posto fora, talvez mais. Essa pessoa é um louco? Não, ele é um empreendedor. E manter uma empresa no Brasil não é fácil. Alguns podem, por exemplo, ter pego um plano de demissão voluntária, uma poupança da vovó, e colocaram num restaurante. Basta que 2 ou 3 empregados de má índole coloquem um empregador na justiça, inventando motivos falsos, e tenha que se pagar indenizações de algumas centenas de reais ou, quem sabe, milhares. Arrebenta o empresário. Mas, se nós adentrarmos ao mercado financeiro e nós perdemos aí R$50.000, 10 mil, R$1.000, nós somos taxados de adjetivos que não são nem necessários serem repetidos aqui. E isso nos deixa frustrados. Às vezes nós não conseguimos conversar com os próprios familiares sobre isso. Mas fazia parte do aprendizado. Muitos empresários de sucesso quebraram N vezes. Haja vista, para quem já viu aí a vida do Honda, da moto Honda, nossa, procurem saber da vida dele. Desde guerras que atrapalharam o desenvolvimento da empresa, a furacões, muitas coisas aconteceram. E a Honda está aí hoje, uma empresa de ponta. E a Bolsa de Valores, é a tua empresa.
Então, tu precisa ter técnica, ter planejamento, ter disciplina. Tem que ser uma empresa que se encaixe no teu perfil. Pô, Jacó, como assim a empresa tem que se encaixar no meu perfil? Sim. Se você é uma pessoa moderada, tu vai usar a bolsa de valores de forma moderada. Não adianta você, pessoa moderada, querer comprar opções a seco. Tu vai quebrar. Não é o teu perfil. Não adianta você ser imperativo e querer fazer swing nas ações. Vai ser a mesma coisa. Não é o teu perfil. A cada oscilação do mercado tu vai querer sair do papel. Você é imperativo. Então, conhecer-se é um dos primeiros passos para saber que tipo de negócio tu está colocando. Dentro da empresa, que produto eu vou vender? Vassouras? Ervilhas? Sapatos? E isso vai fazer com que tu tenha sucesso na tua empresa. Foco, objetivo, ser direto. O meu foco são contratos futuros. Ok. Ainda dentro de contratos futuros, nós temos dólar, a gente tem índice, tem boi e por aí vai. Café. O que é que eu vou me especializar? É nisso. Eu tenho que saber tudo sobre esse papel. Notem que se nós fizermos diversas analogias com quaisquer profissões que sejam, os melhores remunerados, os melhores profissionais remunerados são aqueles que são especialistas. Seja oftalmologia, cardiologia, direito previdenciário, intervenção tática em ambientes fechados. Tudo tem a sua especificidade. Microbiologia. Essa especificidade vai fazer com que tu tenha os mínimos e melhores critérios para poder fazer aquela operação de forma perfeita. E ainda assim, vicissitudes podem acontecer. Como empresa, tem os horários para que ela funcione. Se eu tenho Forex, se eu opero Forex, eu tenho que saber quais são os horários melhores da empresa com que eu quero operar. Se são opções binárias e eu tenho o par dólar, ien, e é das 4 às 6 da manhã, eu tenho que ser disciplinado. Das 4 às 6 da manhã eu tenho que estar acordado. Se eu opero dólar aqui na BMF, abertura, 5 minutos depois da abertura, até 11 horas da manhã é o meu horário, é meu prime time. Índice, eu posso levar até algumas horas da tarde. Tudo é importante que você seja profissional, como requer qualquer tipo de empresa. E a gente cai aonde? Disciplina. Um dia você opera no horário, outro dia você opera no outro. Um dia tu tem um tipo de operação, outro dia tu é outro. Um dia tu quer ser scalper, no outro dia tu quer saber das notícias para tentar ser fundamentalista. Outro dia tu quer fazer tape reading, outro dia tu quer se escorar num lote, no outro dia tu viu um oco. Cadê a disciplina? Um dia tu opera 3 vezes. 3 vezes. Deu um stop loss, parei. Deu um stop loss, parei. Daqui a pouco tu toma um stop loss e não para, outro não para, outro não para, um não para. Quando vê a corretora que te zerou. Cadê a disciplina? Assim como na empresa, a disciplina é necessária, pois essa é a sua empresa. Para que a disciplina aconteça, as técnicas são necessárias, porque senão tu não sabe nem quais as regras tu deve seguir. Quais são as melhores técnicas? A melhor técnica é aquela que tu domina e que tu consegue traduzir em dinheiro. Ah, Jacó, mas eu estou há tantos meses ganhando de X forma. Ok. Essa forma, essa técnica que tu está utilizando, ela serve, se encaixa no teu perfil?
ou tu tá fazendo dinheiro nesse X tempo porque o mercado tá te dando e era um mercado direcional. Para quem pegou a onda 2006 até abril de 2008, onde inicia o subprime, a Bovespa só subia. Todo mundo era entendido de bolsa. Todos. Era só comprar. Onde muitas vezes surgiu os famosos caiu, comprou. Quando surgiu o subprime, até então ninguém sabia o que estava acontecendo ali. Diversos professores, eu inclusive, caímos tombos fortes ali. Era novidade. 2009 para 10 só subiu. E aí quando o mercado consolida, a gente não sabia mais como é que ia agir. Quando o dólar cai, agora subiu até 4,24. Quando ele cai e beira o 3,50, consolidou forte. Todos os super gurus do mercado que sabiam só comprar o dólar, porque o dólar só subia, se embananaram na consolidação. Muita gente quebrou. Então, as pessoas quebram quando o mercado muda. E ela não está preparada para a mudança do mercado, porque não tem a técnica adequada. A técnica só funciona em determinados tipos de mercado. Entretanto, se você é disciplinado e está vendo que a técnica não está perfeitamente enquadrada, não opere. Não opere. Eu gosto muito de fazer a analogia de quando nós esperávamos 30 dias para ganhar 0,5% na poupança. Hoje, o, entre aspas, trader, não consegue ficar um dia sem clicar, como se houvessem 50 boas e maravilhosas oportunidades durante o dia. E aí a pergunta que eu faço, realmente existe 50 excelentes, maravilhosas, imperdíveis oportunidades de trade durante o dia? Dentro da técnica, existem diversas formas de operar. Fundamentalista, onde tu precisa aprender a interpretar EBITDA, fusões, ações judiciais, projeção de lucros futuros, juros sobre capital próprio, mercado, contexto sociopolítico. Tudo isso é importante. Ver a contabilidade da empresa, a saúde da empresa, o patrimônio da empresa, patrimônio líquido. Ah, mas isso não é minha área. Ok? E isso já é alguma coisa, tu saber onde tu não vai entrar. Então tu vai fazer o quê? Tape reading, ótima técnica. É uma técnica avançada. E como é o teu perfil? Nota que eu já estou começando a falar do perfil. Como é o teu perfil? Ah, eu sou meio devagarzinho, sou meio, sabe? Tem gente, e nós sabemos disso. Há pessoas que estão assistindo um filme, tu pergunta como é o nome do cara que apareceu agora, o cara não sabe. Ele é voado. Ele não é uma pessoa super atenta, ele não é minucioso, ele não é criterioso. Isso não é defeito. Todos nós temos a nossa velocidade, nós temos qualidades e temos defeitos. Temos qualidades maravilhosas e às vezes alguns defeitos que são tenebrosinhos também. Por que não? E faz parte nós nos conhecermos e tentarmos apurá-los, corrigi-los. Entretanto, para quem não tem esse tipo de perfil, uma visão acurada, de, de uma rápida mudança de perfil, de direção, de foco, de tudo, fica complicado tu fazer, querer insistir em tape reading. Outra coisa, estrutura de logística para fazer tape reading. Tem gente que tem umas internets que parece que é discada. Gente, tape reading é velocidade. Tem que ter uma máquina boa, uma conexão boa, uma plataforma que seja no mínimo DMI 2.
DMA2, Direct Market Access, DMA2, que é um canhão. Se a tua é 1, pode contar que muitas das vezes tu vai ficar no book quando tu não ficaria no book preso se fosse de outra forma, se fosse DMA2. Alguém te fala isso? Será que quem não te fala isso não tem segundas intenções que tu não saiba disso? E tu simplesmente seja um consumidor de curso? Ah, então o Jacó quer dizer que a análise técnica é melhor. Não. Os indicadores realmente, como o pessoal fala, indicam o passado. O tape reading é um pouco mais presente, porque é a ação dos preços. Só que a hora que o preço está acontecendo no book, ele também já aconteceu. Então ele também é passado, só que é um passado mais recente. A decisão de quem tinha que tomar já tomou. E quando tu vê que o movimento está acontecendo, ele já aconteceu. Então também é um passado. Só que na hora que o indicador dá isso, realmente é um pouquinho mais defasado, sim. Então não serve. Se não servisse, não teríamos tantos analistas técnicos, gráficos, vivendo do mercado há muito tempo. Tem que saber interpretar o sinal. Isso que tu tem que saber. Respeitar o sinal. Os sinais gráficos, os indicadores, nada mais é do que matemática. À medida que o preço sobe, seja do ativo, contrato futuro, nível de sazonalidade da chuva, não interessa. Número de grãos de soja produzidos no estado do Mato Grosso. O que for plausível de ser colocado em gráfico, ele vai ser mensurado através de volume, de preço, de peso, quaisquer números que sejam, e são representáveis em gráfico. E a matemática dessa movimentação é que faz com que os nossos estocásticos, MACD, Point SAR, o OBV, Volume Profile, sejam quaisquer os indicadores, só acontecem pela variação matemática. Então não é achismo, não é bola de cristal. Tu tem que trazer essa probabilidade para o teu lado e respeitar o que o gráfico está falando. Ah, Jacó, mas tem um problema na análise gráfica. Às vezes o gráfico, quando ele está dando certo, compra, tá, eu respeito ali tais indicadores e tais, tá. Quando eu compro, vai para o lado errado. Natural, em qualquer técnica isso vai acontecer. O mercado é caótico. E aí vai te remeter a determinados estudos, como, por exemplo, eu vejo muita gente divagando sobre tem que saber Fibonacci, tem que saber ondas Elliott. Eu gostaria que vocês abrissem a mente, absorvam todo o conhecimento possível. E sim, ondas Elliott. Sim, Fibonacci. Mas eu gostaria que sim também analisem todas as ondas 3 que não acontecem. Que rompe o topo e cai, rompe o fundo e sobe. E todo mundo esperando a onda 3. Quando tu identifica um topo, identifica outro, faz uma projeção de Fibonacci e o mercado não vai lá. Não é nem perto do 100%. Não dá nem a metade da metade. E tu fica só com o stop na mão. Então, a filosofia da água, onde ela molda-se ao meio, procurando o caminho mais simples, como é a natureza simples, dentro de sua enorme complexidade, a vida encontra os meios mais simples de se desenvolver. Não adianta a gente bater de frente com aquilo que a gente não tem força. O mercado é supremo. The price is the boss. Ele é o patrão da coisa. Não somos nós. E aí eu volto na questão do perfil, que é primordial tu descobrir se tu é teimoso, por exemplo. Quando tu fica, mesmo vendo que tu poderia estar certo, ou geralmente é o movimento do qual tu espera e geralmente acontece, tu fica teimando em cima dele porque tu sempre acerta, por exemplo. Essa é uma questão muito comum
que a gente conversa sobre a consistência, que é a maneira que tu começa a acertar muito a operação, a gente fica à la seleção brasileira, né? Fica de salto alto, achando que tu sempre acerta, tu não erra mais. Em geral, os grandes tombos vêm aí. O pessoal tem muito medo, muito receio de começar na bolsa, quando quem está no meio do caminho tem um caminho muito mais campo minado. Então, tu identificando como é o teu perfil, tu tem que também adequar a ele o teu setup, a tua maneira de operar. Quais são as técnicas que serão utilizadas e quais serão as configurações utilizadas. Será que porque eu vi um vídeo na Rússia de um cara operando no Forex que fez um dinheiro, para mim vai ser adequado? Será que eu tenho a paciência que ele teve? Ou eu tenho a imperatividade que ele teve? Será que eu não sou ansioso? Tem pessoas que são extremamente ansiosas. Pegou no mouse e começa a suar. E é um bom momento para tu largar o mouse e fechar a plataforma e não operar naquele dia. Porque tu tem uma grande incidência de que tu ocorra a erros sucessivos. Porque tu não consegue pensar friamente. Tu tá nervoso, tu tá ansioso. Geralmente o ansioso se antecipa a operação, acaba tomando um stop, acaba vendo que acabou de fazer uma coisa errada, ele tenta inverter a mão. É muito comum inverter a mão. E aí quando tu inverte a mão, tu viu que de repente antes estava certo, inverte a inversão e o teu psicológico já se arrasou. E lá no fundo a gente vai falar, por último, em psicológico. Porque isso que eu acabei de falar parece que é um problema psicológico quando foi um problema de técnica. Você não esperou a técnica encaixar. Tudo isso está dentro do setup. E setup existe o do Jacó, do Nickler, do Didi, do Góes, do João Pedrinho e da Mariazinha. Muitos são de sucesso, alguns são mais ou menos e outros são tenebrosos. Mas pessoas fazem dinheiro com eles todos os dias. A questão é, tu consegue ter consistência? Ou depende do mercado? Ou foi o mercado que te deu? O argumento não é válido de dizer eu estou ganhando dinheiro assim. Ok, há quantos anos? Olha o plural, anos. Pegar um mercado subindo, como veio agora, é mais tranquilo. Alavancagem. A alavancagem é uma coisa engraçada, porque muita gente procura até corretoras pela... A primeira pergunta é, quanto é a corretagem e quanto é a alavancagem? Quanto eu preciso ter para operar o mini índice, para operar o mini dólar? É natural fazer essa pergunta. E a pergunta que eu mais tenho medo. Porque as pessoas não respeitam o planejamento, que é o nosso próximo item, de fazer passo a passo, o baby steps, de começar o ensino fundamental pela primeira série e depois para o segundo ano, para o terceiro, para o quarto. Tu chega na faculdade, é o primeiro semestre, o segundo, o terceiro. Ninguém chega no quinto semestre na faculdade. Mas em contratos futuros, o patrão, o primeiro item que nós iniciamos, a empresa, o patrão é o estagiário. O estagiário não sabe o nome, não sabe as nomenclaturas dos processos, dos arquivos, dos setores, das peças. O estagiário ele é tão ruim que as pessoas mandam ele buscar um renovador de carbono. E ele vai feliz da vida. Então, o estagiário é a pessoa que está ali para aprender. É a pessoa que está querendo aprender até a nomenclatura das coisas, que está se adaptando ao meio. Como diziam os parnasianos, o homem é o meio que ele vive. E aí então o estagiário adentra esta nova natureza, a esse novo ambiente, essa nova sociedade, e ele tem que se adequar a esse meio. Só que concomitantemente a ele ser um estagiário, ele é o patrão da empresa. A pessoa que deveria ter um know-how,
a pessoa que deveria ter mais experiência, a pessoa que deveria passar a tranquilidade de uma negociação, de todo as intempéries que estão envoltas em um trade, esse cara não tem. E é por isso um dos grandes motivos de quebra. Porque no nosso trabalho, eu sou um advogado, eu sou agente federal, eu sou uma professora da escola, eu sou um gari, eu sou um motorista do Uber. Lá eu domino a minha técnica. Eu chego em casa, eu tenho certeza de onde está tudo, salvo raras exceções, principalmente para os homens, né? Quando eu vou falar sobre o meu time de futebol, eu domino o que eu estou falando. Se eu vou falar alguma coisa sobre o meu carro, eu domino o que eu estou falando. E quando nós estamos em um grupo de WhatsApp falando sobre ações, eu tenho que dominar o que eu estou falando, sob pena de analogia que cerca toda a minha vida ir para o água abaixo. Porque eu domino as coisas. Eu tenho que dar uma opinião, eu tenho que ter opinião formada. Eu quero fazer parte desse seleto grupo. Eu preciso de autoafirmação. O mercado está se lixando para isso. O mercado te deixa pelado. O mercado te quebra. Lá não tem tretinha, lá não tem briga de ego. O mercado te limpa. E quantas vezes necessário for, ele te limpa de novo. E então, a alavancagem, que deveria ser uma aliada, se torna o pior inimigo do trader. Se eu tenho R$ 1.000 na minha conta e eu conseguir operar 10 contratos de dólar, eu vou operar, Jacomini, em trocentos anos nas paletas, eu vou operar uns 3 contratos, 4 contratos. E eu estou pesado. Para R$ 1.000 eu estou pesado. Bem pesado. Dependendo das circunstâncias, 5. Se eu estivesse começando e tivesse R$ 1.000, eu não ia pensar duas vezes em atuar com apenas um contratinho. E dependendo se fosse dia de payroll, ou fosse um dia de rolagem, ou fosse um dia de vencimento de opções, eu faria trades no papel de pão. Porque em alta volatilidade, dias de notícia, dia sai número de emprego norte-americano, sai número do Brent, diversas coisas que fazem com que o mercado dê uma oscilada grande, brusca, principalmente nos horários, dá grandes volatilidades, e são os momentos pelos quais a gente se enrola. Então, para que quem está começando ter que se expor dessa forma? Perder dinheiro não é necessário. A gente demora 4, 6 anos para ter um bom curso superior, para ter uma remuneração de R$ 3.000, R$ 6.000. Os empregos que são aí maravilhosos, R$ 10.000. Um empresário de sucesso ganhar 15, R$ 40.000. Quantos anos isso tudo demorou? Qual a estrutura que isso tudo teve? Agora, o estagiário quer entrar na Bolsa de Valores e quer fazer R$ 1.000 diário, fazendo 10 pontos no dólar com 1.000 pila. Ele quer bater 100% todo dia. E aí eu gostaria que as pessoas que fazem isso, e são muitos, conversassem com o próprio vovô, a vovó, se ainda estiverem vivos. Diz, vovô, você acha que tem um emprego que dá 100% do dinheiro todo dia? Todo dia, para sempre? E o seu vovô, a sua vovó, no alto da lucidez deles, vão explicar coisas da natureza da vida, que isso não se sustenta. E aí a gente volta ao ponto inicial, empresa. Número 2, horários. Número 3, disciplinas.
4, técnicas. 5, perfil, setup, alavancagem e planejamento. E aí eu chego em planejamento, porque eu deveria, dos meus R$ 1.000, estar operando um contrato, porque se algo der errado, eu perdi 20, R$ 30. Mas as pessoas não admitem entrar na bolsa para ganhar 20, R$ 30, R$ 50. Elas querem ganhar 1.000. E aí a vivência do vovô vai te ensinar. Isso não existe. Em relação a ganhar R$ 10 no dia, faça a porcentagem, quanto é? De 1.000, tu conseguir tirar 10 ou 15 limpo diário, sendo que tu tá pegando mais embocadura, tu tá pegando mais moral, tu tá se motivando, tu tá aprendendo os pontos de entrada das operações. E isso vai fazer uma monstra diferença ao longo de anos. E quando um curso superior terá formado alguém com 4, 6 anos, imagina a experiência de mercado que tu terá e qual será lá, daqui a 4, 5, 6, 10 anos, a tua remuneração. Então, tudo isso passa da alavancagem para o planejamento. Saber fazer o aumento de contratos. E aí eu vou para o penúltimo, a consistência. Você precisa do planejamento para fazer o aumento de contratos e precisa do planejamento para ter consistência. A consistência não é tu ter ganho num mês que o índice só subiu. Isso não é consistência. A consistência é tu olhar para trás e ver quantos anos tu estás bem. Jacó, mas para aí, eu comecei faz 3 meses. Pois mais cuidado ainda. Há centenas de tipos de movimentos que você sequer viu. Então, você não é consistente. Se você está indo bem, você está consistente. A cada dia é um dia de ainda mais cuidado. Pisar em ovos. E não de se alavancar mais. E não de arriscar o que já ganhou. Pondere sempre. Se tu já está passado do meio do mês, com a meta mensal batida, e olha de novo, meta mensal, a gente cai aonde? Planejamento. Planejamento importante. Não opera mais. Se tu ganhar, tu fez a tua obrigação. E se tu perder? Como é que fica? Então, a consistência, ela tem que ser tênue, perene, linear. Jacó, mas para aí, o mercado é caótico. Como é que eu vou querer uma coisa perene? À medida que você vai aumentando o número de lotes ou o número de contratos, dependendo do que tu está operando, e tu já sabe fazer a realização parcial, e aí de novo a gente cai em planejamento, de novo a gente cai no setup, de novo a gente cai na técnica, de novo a gente cai na disciplina de como tocar a nossa empresa. Tu elimina grande parte do teu risco. E feita a parcial, o restante vai ser o que vai garantir que tu equilibre os dias de perda. O teu início não tem que se preocupar em ganhar dinheiro, e sim em sobreviver. É como se tu entrasse na cova dos leões e saiu de lá ileso. Tu foi vitorioso. Agora, imagine você entrando na cova dos leões diariamente, várias vezes. O dia que eles te depenar, não reclame. Então, a consistência depende muito também da disciplina. Tá indo bem. Eu operei 4 vezes na semana. Estou na quinta-feira. Estou de meta batida. Não opera na sexta. Não tem necessidade. Se preserve. É como se tu já tivesse feito o teu trabalho. O cirurgião cardíaco já fez a cirurgia no coração. Ele não tem que mexer no tornozelo do cidadão. Não é função dele. Toda vez que a gente desrespeita essas técnicas, essas regrinhas, a gente fica mais abalado. Se tu acertou os 4 dias e por acaso pega uma sexta-feira que não foi legal e devolve o que passou na semana,
Tu vai querer operar tanto nessa sexta-feira que tu vai ficar doidinho na cabeça. Se tu se alavancou demais e deu certo e vai tentar fazer isso de novo, o dia que der errado, vai judiar da tua cabeça. Se tu usa um setup de tendência, mas você é uma pessoa imperativa, algumas vezes vai dar certo e muitas vai dar errado e tu vai judiar da tua cabeça. Se tu usa um estocástico, mas tu não sabe ver o oversell e overbought, tu não sabe quando ele está sobrecomprado, sobrevendido, ou não sabe como são as reversões nessas áreas, então tu não sabe usar o estocástico. E a hora que ele te der uma informação dúbia, e toda vez que tu vai pro lado errado, tu fica judiando da tua cabeça. Toda vez que tu bate meta e não para de operar, opera de novo e perde, tu tá judiando da tua cabeça. Toda vez que tu se compromete de acordar às 4 da manhã para operar no Forex, e aí tu dorme mais um pouquinho, e a hora que tu resolve acordar já é tarde, tu quer pegar um movimento ainda, a rabeta do movimento, tu judia da tua cabeça. Tu não está cuidando em nada da tua empresa. Tu está somente judiando da tua cabeça. E a gente chega ao ponto final, onde todo mundo acha que é o início. E na verdade, é o último. É o desrespeito a todas as outras regras. É aí que vai abalar o psicológico. Quando muitos falam, Jacó, eu não sei mais o que fazer. Parece que quando eu entro, comprado a coisa cai, quando eu vendo a coisa sobe, e se eu fizer na conta demo dá certo, eu faço na real dá errado, eu começo a suar quando eu pego o mouse, a coisa não vai. É de tantos desrespeitos anteriores que o teu psicológico já não está mais funcionando. Para isso, é importante tu saber parar, é importante tu tirar umas férias, é importante tu saber que não é ficar estudando o que está acontecendo no mercado, não. Desliga. Porque dinheiro, por mais que tu tenha perdido, tu faz de novo. Agora, se recuperar de uma depressão, e isso é muito grave, e o pior, é uma doença silenciosa. Tu não sabe que ela chegou. Ela simplesmente te faz dormir mais tarde, acordar mais cedo, ter lampejos durante a noite. Te deixa comendo demais ou te tira fome. Te deixa irritadíssimo com a pessoa que tu ama. Te faz ficar muito nervoso com os filhotes. É uma doença silenciosa e tu não nota que isso está acontecendo. E tu começa a se autopunir. A tal ponto que tu se torna um perdedor inconsciente e constante, que tu já não consegue sair desse círculo vicioso. Tu só sabe perder. Então, nos dias que tu tá ganhando, tu não para de operar até perder. E no dia que tu tá perdendo, tu não para de operar até tentar buscar de novo o resultado. Das duas formas, é o que o Alexander Elder fala sobre estar viciado. Eu tenho, né, pessoal do curso aqui, eu vou tirar uma fotinha e vou mandar para vocês aqui, as letrinhas AA de Alcoólicos Anônimos, que é para me lembrar todos os dias que eu estou operando, que hoje eu tenho que sair com gain, que hoje eu sei bater meta e paro de operar, que hoje eu não vou fazer overtrading, que hoje eu não vou dar bola para a notícia que não vai influenciar no preço, ou um dia influencia e a outra não. Porque sobe minério, sobe vale, sobe minério, sobe vale, sobe minério, a vale cai. E aí como é que ficou? Aí a notícia não ajuda. Então eu tenho que preservar a minha cuca, porque a gente entra na bolsa de valores como sendo a nossa empresa, e como nossa empresa ela tem que nos remunerar. Se eu não consigo tirar dinheiro dela, ela me faz mal porque ela come meu dinheiro. Se ela está comendo meu dinheiro, eu estou tirando dinheiro de dentro de casa, que podia ser para a escola da criança, que podia ser para um plano de saúde para a vovó, podia ser uma troca de carro, morar num lugar melhor. Tudo em prol de um futuro que tu não sabe se vai acontecer, porque tu tira dinheiro dentro de casa para ganhar na próxima.
ou para ganhar na próxima. E aí tu perde tudo e quer ganhar na próxima e tu vive na próxima. Nunca é já. Então, eu vou sair com alguém hoje. Bem, amiguinhos, eu espero que tenha dado para ajudar muita gente. E mandem as dúvidas que eu puder contribuir. Vou fazer com o maior prazer. Um abraço.